Boa noite a todos. Começando mais um Café com Chefão, o programa certo para aqueles que buscam conhecimento através da experiência daqueles que fazem a diferença. O título do nosso programa de hoje é Motivação, o combustível para a realização de nossos sonhos. Nosso convidado, Caê Nóbrega. Caê Nóbrega é especialista em educação corporativa customizada, palestrante e coaching. Tá? Para quem não sabe, o especialista em educação corporativa especializada é aquele que desenvolve e implementa programas de treinamento e desenvolvimento nas mais variadas empresas. Ok? O currículo do Caê, a experiência de Caê, ele conta com mais de 16 anos nessa área, trabalhando em mais de 200 empresas, entre elas Sicredi, Coca-Cola, Porto Seguro, Grupo JBS, Cacau Show, entre outras. Não saia daí. Após a vinheta, a gente volta já. Caê, boa noite. Prazer recebê-lo aqui, cara. Desculpa a nossa correria aqui, tá? Não, prazer é cara, meu. espero que esteja à vontade, tá? Que você aproveite o máximo essa noite, assim como nós vamos aproveitar com o teu conhecimento. Não tenha dúvida. Tá bom? Fala um pouco de você, Caê. E aí? Bom, 16 anos de experiência. Sou mogiano. Vamos começar do começo, né? Sou mogiano, fiz educação física aqui na cidade. Aí saio da cidade, num determinado momento vou para... Faço pós-graduação e não sabia o que fazer, fiz administração e marketing. Pô, legal. Na administração e marketing eu encontro a programação neurolinguística, que a gente vai acabar falando bastante dela hoje. Sim, pô. Na PNL veio uma coisa de eu não era feliz no que eu fazia. Então, já tinha dado aula, sido personal, já tinha trabalhado como guia turístico, todas as facetas. Eu lembro. Eu achei que você ia ser um ginasta, cara. Pois porque é. você lá atrás era usava o colanzinho ditador, e tudo. né? Usava o colanzinho e tudo. E aí eu percebi que não era feliz, e aí vem um primeiro ponto que é interessante. Às vezes as pessoas ficam buscando missão, o que elas querem, vai ler um livro, sei lá, assiste o Pablo Marçal, o Wendel, o Paulo Vieira, e vai e fala, eu tenho que encontrar minha missão. E a primeira coisa que aconteceu comigo foi o oposto. Eu não descobri o que eu queria, eu descobri o que eu não queria mais, mano. Isso você tava com quantos anos? Tava com 24 para 25. 24 para 25. Aí descobri, putz, não é isso que eu quero. Mas não veio a resposta do que eu queria. Até porque o que você, aonde você chegou hoje também não era uma coisa tão assim, você falar, pô, não tinha uma, né, você não tinha alguém para seguir, né? Não. Você foi... E é importante trazer isso, porque às vezes quando você tem um modelo, você replica o modelo. Exatamente. Por exemplo, você teve um líder que pegou no seu pé, que trabalhou naquela... Trabalha duro que você tem alguma coisa, quando você assume a cadeira, você tem a tendência a replicar. Eu não tive isso. Então, quando eu entendi que eu não era feliz com o que eu era, mas eu não sabia quem eu era, nem o que me fazia feliz. Puta, aí é um choque, né, meu? Total, porque ser ou não ser é a questão. Não sei se caso, se comprou uma bicicleta, se vou pra lua, não sei. Puta, mas aí você... Porque hoje você ensina toda você tem toda uma teoria pra gente seguir, pra gente conquistar, né? Pra gente aprender. E você não, você foi... Acho que se arriscou? Seria... Nossa, e como? Porque nessa aula de programação neurolinguística, que eu posso falar que é pré-PNL e depois de PNL. Tá. Ali, eu lembro que era uma pós de final de semana, eu voltei chorando pra Mogi, porque eu não sabia quem eu queria ser. E uma coisa eu falei, eu vou fazer o que esse cara fez comigo hoje. Essa provocação, vou aplicar em alguém. Essa provocação que ele fez hoje nos alunos, que despertou em mim essa coisa de, puxa, peraí, deixa eu repensar minha vida. Eu não vou esperar bater 40 para repensar. Vou repensar já agora com 24 para 25. Você pegou um cobaia lá. Peguei seu irmão. Quase. Seu irmão é difícil. Ali é um caso que tem que ser vários. Estudado, né? Tem que ter uma banca, né? Com vários multiprofissional. A partir dali, eu liguei para aquele professor, que é o Paulo Alvarenga, que é o PA, que você conheceu. O PA, puxa, maravilhoso. Então, o PA foi meu professor na pós. Aí eu falei, cara... Lembra? Você falou, você não tinha o mentor? Ali eu criei o mentor. Ali você criou o PA. Criei o PA. Eu falei, cara, quero fazer o que esse cara faz. Entrei na internet, eu lembro, tal. Aí ele tinha uma empresa na época chamada Liderarte, então tinha todo o currículo da galera, assim. Eu falei, não tem condições de trabalhar com ele. Educação física, nada a ver com treinamento corporativo.
Aí puxei. Então um cara veio do INSPER, daí do IBMEC, o outro estudou na USP, o outro fez economia, o outro fez não sei o quê. Esse foi eu. Quem sou eu na fila do pão? Estudei no Galdino, pô. Estudei no Laurinda. Laurinda. Fui Laurinda, depois tava fazendo o MC. Você fez Náutico também, né? Não, você fez MC, fiz você foi MC. O Náutico era mais caro ainda na época. Nossa. Aí, quando eu chego na última pessoa da equipe dele, tá lá, Daniela Amati, Educação Física. Eu falei, se ela pode, eu posso. Aí comecei a ligar. Que é a Dani, né? Eu conheci a Dani. É verdade. Ela Conheci tava no seu também. treinamento. Aí eu comecei a ligar pra ele e falei, ó, PA, o que eu tenho que fazer pra trabalhar com você? Você ligou pra ele, cara? Liguei. Ele é muito educado, né, cara? O cara é uma moça, né? Ô, garoto, e aí, que bacana. Um cara apaixonante, cara. Legal que você quer trabalhar comigo, mas me deu um somebody love. Ele Somebody brinca love. comigo que ele me cozinhou pra não fritar. Porque foram 2 anos eu ligando pra ele. Eu ligava, aí ele falou, ó, vai fazer PNL. E você já tava. Que na verdade ele queria que, vamos ver se esse cara quer mesmo. É. Aí eu fui pra Campinas e fui fazer uma formação lá, que era o lugar mais barato. Eu não tinha grana pra fazer na Sociedade Brasileira de PNL na época, que era mais cara. Era quase o dobro do preço. Fiz em Campinas o Practitioner, fiz o Master e sempre ligava. Terminei agora. E aí? Terminei. E aí? Terminei. E aí? Mano, Eu já tinha chutado o balde, cara. assim, eu não sujei o nome. Eu e o Serasa já era brother. Eu enfiava o cartão na máquina, saiu uma algema já. Eu sujei o nome, assim, não tinha mais grana pra fazer formação, viagem até Campinas e tal. Assim, E você seguindo o seu líder lá, né? o mentor, quero ser ele, né? Aí teve um dia que ele falou, tá bom, vem aqui na Crescimento, lá na Avenida Moema. Aí ele já tava na Crescimento, Já, né? ele Aquela ideia Ele tava fundindo ali. Tava fundindo a... Aí quando ele fundiu com o Arthur lá, que eu fui lá na Crescimento e tal, aí eu lembro que, 5 andares, aquela coisa, consultoria, outro mundo. Eu falei, nossa, imagina eu dando treinamento, igual esses caras, né? Que a gente imagina, né? Aí ele me deu uma camiseta. Quando ele me deu a camiseta, eu falei assim, ó, eu não vou usar nem pra dormir, nem pra jogar bola. Eu vou usar no primeiro dia que eu trabalhar aqui. Pô, cara, você foi E já... tava no saquinho. E fiquei até o primeiro dia que eu trabalhei na Crescimento. Caramba. Eu usei ela lá. Aí ele falou, vamos ver, vamos dar um pouquinho mais de corda. Aí eu fiz o Practitioner, que eram 9 dias de formação de PNL, gastei, sei lá, ali uns R$4.000 na formação. Aí fiz o Master, mais uns 4. Depois eu fiz o Trainer, mais uns 5. E aí acabou o dinheiro. Que era mais o deslocamento, mais alimentação, mais hospedagem. Acabou o dinheiro. Não, o pior, só mal de cortar. O pior, depois você chega no cara e fala assim, você fez todos esses cursos? Fiz. Esquece tudo isso. Ele fala, o mercado não tá bem, eu não vou te contratar e tal. Mas ele deu o checkmate, eu acho. Que foi assim. Ele exigiu mais algum curso? Exigiu, claro. Exigiu? Caraca. Aí ele falou assim, ó, Pô, vem cara. aqui de novo na Crescimento que eu vou te apresentar. Naquele dia da camiseta ele me apresentou o Arthur. O Arthur. Aí ele falou, o Arthur, esse cara aí foi meu aluno, tal, ele é esforçado, não sei das quantas. Vai lá, vai fazer o Líder do Futuro como entrevista. Então eu tinha que passar uma semana naquele Líder do Futuro para ser uma entrevista, para aí sim eles decidirem se eu me contratar ou não. Mas tudo na matriz, não viajando igual você fazia, não. Já em Guararema, Já em Guararema. como participante. Participante. Se eu- Você fez igual Como participante. Eles iam me observar como participante. Caramba, cara. Então se a minha equipe, sei lá, não ganhasse, ou se eu errasse, sei lá, alguma coisa, Tá. pra mim valia um emprego. E aí antes de ir, o valor da hospedagem, eu acho que era uns R$3.000. Não tinha mais. Ali foi o ponto de vai ou não vai. Liguei pra ele e falei, ó, PA, eu não tenho mais. Assim como alguém ajudou você, eu gostaria que você me ajudasse. Eu vou te retribuir esse resultado em algum momento. Você consegue me dar hospedagem? Porque eu não tinha nem pra hospedagem. Aí eles deram. Aí eu fui. Foi muito legal. Minha equipe não ganhou, minha equipe ficou em segundo. E ele falou, você tá contratado. Puta vida, Aí cara. fiz a transição do professor de Educação Física, que eles brincavam, o Chico Bento, que sai de é. Mogi pra trabalhar na capital. Pra ir todos os dias pra São Paulo trabalhar na Crescimento. Que legal, cara. E não tinha onde me jogar. Cara, mas eu nem imaginava que foi assim, né? Até porque acho que eu tava na Bahia também, indo e voltando, depois eu voltei. Voltei da Bahia e tal. Você já tava nesse mercado, né? E, pô, cara, e eu também tive, né? O prazer, você conseguiu que eu participasse de um curso. Eu queria mandar um abraço pro PA, não sei se você vai lembrar de mim, ou o Arthur. Acredito que vocês vão estar vendo aí, o Caê aí nesse vídeo. Um abraço para vocês aí. Mas, cara, e dali você deslanchou. Ali foi... deslanchei.
achei nada. Foi assim, ó. Eu entro, beleza, realizei o sonho. Então, vamos gerar os cortes, né? Vamos gerar os cortes. Cadê? Tá. Aquela câmera essa ali, né? câmera ali. Então, vamos lá. Primeira coisa, muitas vezes você vai ler em livros de motivação, em livros de autoajuda, que você precisa descobrir sua missão para depois decolar na sua carreira ou na sua vida pessoal. Não é assim. Em muitos casos, milhões de casos pelo mundo, você vai primeiro descobrir o que você não quer para depois descobrir o que você quer. É normal ter essa confusão de quem sou eu na fila do pão. Pô, legal. Então vamos lá. Legal. Bom, aí, ó. Gente, aqui, ó. Eu participei do curso Líder do Futuro, cara. Foi, assim, fantástico. Errado, você abre, cara, você abre, acho que, sei lá, as portas que estão fechadas no cérebro, no corpo. Como que você acordava, mano? 4 da manhã para correr. Depois palestra. E valia ponto. Valia ponto. Aí de você que não tivesse. Aí nós montamos uma empresa, aí nós somos de negociar, nossa, negociar com outra turma, cara, formidável aquilo lá, cara. E ali você sabe que eu achei muito interessante ali, que todos eram iguais, né? Eu acho que a concepção daquilo ali foi assim, pô, porque assim, quando chegou todo mundo, o cara vai se apresentar, puta, o cara era presidente de uma etanol. É isso aí. O outro era presidente de uma empresa do Brasil e na China. Caraca. Cara, quem era eu ali? Eu e mais algumas pessoas, né? Cara, aconteceu tanta coisa engraçada naquele curso, Mesma cara. coisa, Cara, que você fala assim, falei, meu, só que assim, os primeiros dias, você fala, pô, cara, presidente de uma... Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu nessa fila do pão? Cara, terceiro dia, eu já tava abraçando o cara, ele chutando a minha bunda e falando besteira. Você entendeu, cara? Mas sabe que isso é um ponto importante que você está trazendo? Que às vezes as empresas não fazem isso. Quando elas quebram as salas, aquela hierarquia de ter, cada um ter sua sala de mármore, aquela coisa toda, eles deveriam gerar esse clima. A ponto de, quanto mais você convive com alguém, é igual jogador, concentração, você cria confiança. Por isso que no terceiro dia vocês já estavam desconhecidos totalmente antes do curso, mas já estavam mais integrados. Tanto que em 5 dias vocês chegam e são campeões em cima de... E os oponentes de vocês são outros ferrados, né? São. Eu lembro do... Porque todas aquele sistema do curso, deu para identificar quem estava no lugar certo, quem estava no lugar errado. Só que ao mesmo tempo... eu falo por mim, o cara falou, pô, esse cara é muito bom nisso, então ele não pode fazer isso, porque nós descobrimos que ele é bom nisso. Só que na hora da disputa, cara, a pessoa que era boa nisso passou mal. Eu fiz o meu e o dela. Caramba, normal. E aí, quer dizer, não derrubei lá, né, a gente tinha que andar lá no mato, lá com 100 balão segurando, não derrubei um. E o baixinho lá da Brás Cubas, o portuguesinho... Puta, adoro ele, cara. Nossa, ele deu um... Não é o Zé Luiz, é o... Não, é o Zé, né? É o Zé mesmo. Luiz, é o Zé. O Zé, ele deu um discurso lá que não tinha nem como chorar no final, né, cara? Aquela hora que ele chegou aí, ele não ficou como todo mundo ficou de pé, né? Ele sentou, estou sentado aqui porque... Pô, aí foi só choradeira, né, cara? E isso é legal a gente reviver isso, porque hoje você olha e fala, eu fiquei na crescimento das 2008 até 2014... Eu saio e vou para a sociedade de PNL, mas vamos lá, 2008, nós estamos em 24, 16 anos depois, você tá com o seu troféu aqui, Tô, você foi o quê? Acho que 2010, 2011, acho. E a Crescimento foi minha escola, a Crescimento me deu todos os feedbacks que eu precisava. E aí quando eu entro, eu fui pro comercial, porque não ia dar treinamento de nada, e eu lembro que era meio a procura da felicidade, lá o filme do Will Smith. Então eu saía daqui de Mogi, todos os dias. Quantas vezes eu cheguei com a marmita azeda lá, ficava sem comer às vezes, porque ficava com vergonha de falar que eu não tinha dinheiro, ia pro banheiro chorar. E depois que você teve essa oportunidade de estar fazendo a tua parte com a sua palestra, né? Com a tua parte de palestra. É um outro ponto engraçado, porque eu morria de medo de ser mandado embora. Mas morria de medo. Quando o Arthur Diniz surgia no corredor, eu fugia dele. Tava no banheiro. Não, era quase o PA, né? É meu pai. Ali, e o Arthur sempre foi direto, objetivo e tal. E aí eu morria de medo de mandar embora, então tudo que ninguém queria aprender a fazer, eu levantava a mão e fazia. Ah, tem que aprender a fazer slide, eu aprendia. Tem que aprender a bater foto, eu batia. Tem que aprender a carregar caixa, eu carrego. Cara, por medo.
Então, você sabe tudo isso daí, cara. Eu ia te fazer uma pergunta assim, cara. Fala um pouco do seu sucesso. Mas seu sucesso está embasado nisso. Sim. São essas referências que você trouxe de tudo que você fez, o que você passou. Quando você começa a colher, né, cara? E a autoconfiança também, né? Eu acho assim que você pegou uma autoconfiança no que você faz, que hoje você faz até de olho fechado, né? Eu acho que, às vezes, as pessoas ficam escolhendo atividade. É. E tá errado. Você tá numa fase de aprendizado, aprenda de tudo. Você vai usar depois? Não tem problema. É como dentro do seu negócio, que sempre foi imóveis. Sim. Mexer com uma estrutura de locação tem várias interfaces. Vai ter que interagir com o encanador e com o proprietário e, às vezes, no cartório. Mas você não vai falar, eu não faço isso. E às vezes na polícia. E às vezes na polícia, claro. Nossa Senhora. Então eu levantava a mão para tudo, porque eu morria de medo de ser mandado embora. Então esse era o gatilho motivador. E aí é um ponto importante. Às vezes, nós temos um filtro direcionador. Ou você busca o positivo, que você tá claro do que você quer, você fala, você levanta, você dá feedback, porque você quer algo, então você vai em busca de. Ou você evita o negativo. Evitar o negativo eu nunca mais vou passar por isso. Não, fala o que você pensa sobre a equipe e tal. Eu? Não. Mas o que você acha que poderia mudar? Nada. Estou evitando o risco. Ambos são motivadores. Então, se você tiver mais em um ou mais em outro, não se preocupe. É normal. Eu, durante muito tempo, eu falava, eu nunca mais vou passar por isso de ter que escolher entre comprar fralda para minha filha ou comer. Porque eu não tinha dinheiro. O que isso estava como ação, né? Vou trabalhar que nem um maluco para nunca mais passar por isso. Então, observe que eu não estava buscando o que eu queria. Eu estava evitando não passar por aquilo. Isso também é motivação. Legal. É isso que você falou aí. Eu trouxe você aqui, cara, porque eu estou muito tempo fora. Você sabe que fui do mercado corporativo, trabalhei. Eu tive a oportunidade, cara. Não sei se você vai lembrar, eu trabalhei em grandes empresas. Empresas SA. Só que assim, eu peguei uma época que eu falo para meus amigos, hoje, para entrar numa empresa dessa, parece que você passa por um processo gigantesco, né? Cara, eu falo, gente, eu arrumei um emprego no Grupo Júlio Simões no ônibus, cara. Um amigo lá da frente, você tá onde? Eu tô em tal lugar. Lá em Vitória era Baiaçu, não era? Não, lá em Vitória era na terceira Fundasa. maior, Fundasa. Fundasa era a terceira maior construtora em fundações marítimas, né? Caraca. Chegaram nesse nível. Depois eu tive Bahia Sul, né? JP, Jacopoire. Jacopoire é uma puta de uma empresa. Então, mas você vê, hoje eu vejo assim e falo, gente, como que hoje tudo isso mudou? Hoje você tem que falar inglês, francês. Cara, o que você que tá por dentro desse mercado, pode até usar como corte. Cara, uma dica para um candidato aí, um recém-formado que está ali buscando, cara. Assim, o que você fala? Pô, eu vejo pela minha filha aí, a gente tá mandando currículo para um monte de escritório hoje e tal. Mas falei, filha, eu não sei como que tá isso daí. Até falei, uma hora pergunta pro Caê, manda o currículo para ele ver, se ele pode ajudar, mas que dica você daria assim? Fala, gente, o que precisaria mudar? Às vezes a pessoa também, esses dias a gente vê no Instagram, né? Tem uma recrutadora que eu sigo, e ela falando, né? Falou, puta, o cara vem de boné, o cara vem... Às vezes a gente fala mal vestido, não, porque às vezes pode ser a única roupa, né? Sim. Mas assim, o que poderia evitar e o que poderia ser melhor? Ter claro quem você é, para entender que mercado você quer entrar. Legal. Eu venho de educação física e fui pro corporativo. Tá. Eu falava porta porque... Sim. E eu tinha feedback a cada 10 minutos disso, lá no crescimento. Era obrigado a trabalhar na época de terno. Hoje a coisa está muito mais solta. E, então, a dica que eu dou é, primeiro, mapeie aonde você vai entrar. Porque o ambiente, se você não conseguir se adaptar ao ambiente, o ambiente vai te engolir. Eu lembro que nas minhas primeiras reuniões comerciais, por exemplo, era obrigado a trabalhar de terno e gravata. Só que eu estava no piloto automático. Eu tenho que trabalhar de terno e gravata para não tomar uma carcada. E eu não mapeei e fui na Nike. Quando eu entro na Nike, tá lá aquelas camisas de futebol. Na época o Ronaldo era o garoto propaganda. Um puta pôster do Ronaldo. Eu só fui tirando a gravata, põe no bolso, eu tiro o terno, o blazer amarrei na cintura, porque eu não li o cenário. Então a dica que eu dou primeiro, vamos mapear quem você é e quais são as qualidades que você tem. Um teste de perfil comportamental, por exemplo, é um baita de um caminho, para que a pessoa entenda o que ela tem facilidade e o que ela tem dificuldade. Aí ela vai mapear profissões que essas habilidades que ela tem boas podem ser melhor aproveitadas.
A partir disso, ela vai olhar, putz, essa empresa tem a ver comigo? Não tem a ver. Ah, é uma empresa mais foco no resultado e eu sou alguém que gosto disso? Putz, beleza. Tá, vira. É uma empresa mais social e eu gosto de ajudar as pessoas? Putz, também. Vira. É uma empresa mais técnica e eu tenho um perfil técnico? Tem uma tendência maior a sucesso. Tá. O que acontece? As pessoas às vezes vão na modinha. Manda currículo. Não, você lembra que nessa época até que eu entrei na Crescimento, o Ike Batista vai no Fantástico e fala, ó, eu vou fazer da X o que a Petrobras levou 50 para fazer. Eu fui fazer um curso de petróleo, para entrar na área administrativa Onde de você usou aquilo petróleo. depois? Não usei nunca. Como muita gente foi fazer. Fiz o curso, Eu cara, fiz em Santos. instalador telefônico É. e nunca usei. Nunca usou. Então, não é sair fazendo o curso ou olhar o que dá dinheiro e sair fazendo. É você entender quem você é, o que você tem facilidade e tentar adaptar. A margem de sucesso vai ser melhor. Então, acho que um teste de perfil comportamental é uma conversa de orientação de carreira para ver se faz sentido. Porque nem todo mundo... É aquela coisa, todos podem ser líderes? Podem. Mas todos querem? Não. Porque eles não sabem o preço que eles vão ter que pagar. E eu acho, antes que você falou de liderança, cara, tava todo mundo... Eu sou líder. É isso. Tenho até um amigo, cara, contar uma história para você. Chegou lá no escritório, tinha acabado de montar escritório. Ah, esse aqui é fulano, é meu líder, é meu coach. Não vou falar o nome dele porque ele é muito conhecido. Eu falei, cara... É o Léo. Não é o Léo. Mas eu falei, não, o cara trabalhou comigo. Eu fiz muito... Ele deve... Assim, ele fala, né, que eu ensinei muito a ele. Mas eu falei, cara, você precisa disso agora. E depois, cara, olha que coincidência. O líder do cara, o tal do coach, ele andava o cara para cima e para baixo. O sócio dele até brigou com ele por causa desse coach. Falei, para com isso. O coach estava sendo despejado, problema de pensão. Não tem nada a ver com a vida pessoal, mas eu falo, cara... A sua referência tem isso? A sua referência, cara... E depois até a gente sentou, tomar um café, falamos até sobre isso. Ele falou, puta, cara, eu não sabia que o cara tá... Eu falei, mas isso acontece por quê? Porque eu não sei, essas pessoas acham que ser coaching, que eu acho que é uma coisa tão séria, tem um cara... Eu vi um cara no Fantástico falando que não deve também menosprezar os coachings. Ele tem em Harvard, né? Parece que tem tem certificações hoje. De Harvard e tal, ele falou dele. Mas ele falou, a gente está pagando um preço por essas pessoas que estão aí no mercado, se intitulando coach, inclusive fazendo empresas fechar. Sim. Né? Porque, na verdade, ele não tem... No que nós aprendemos lá, não somos nós que vamos lá e falar para o cara, ó, faz isso ou aquilo. A gente vai dando uns caminhos pro cara, mas quem tem que decidir é ele. Só que as pessoas começaram a... Tem aí um fenômeno que tem que pôr na devida caixa, né? O que é o coaching? Né? Um processo estruturado de perguntas. Então é pergunta, eu não vou te dar a resposta. Exatamente, é isso que eu aprendi aqui. E eu tenho que ter habilidade em te fazer pergunta para que você encontre a resposta, para que você, com isso, se apodere, tome posse dela e fique mais fácil. Galera, ó, o que é coach, tá? Vocês estão aí falando que eu tenho o coach tá assinando cheque para a empresa aí, ó. Então. Escuta o que o rapaz tá falando aqui, ó. E aí veio depois uma figura do mentor. O mentor é alguém que faz algo melhor que você e já está num outro estágio de carreira. Aonde está a confusão? Primeiro, o coach ele faz pergunta. Aí o coaching começou a descobrir... Eu fiz 9 vezes a formação. 9 vezes. Fiz em vários institutos. E aonde eu fui aprender mesmo a fazer coaching? Fazendo. Porque é no dia a dia que você vê a pessoa lá falando, ó, eu vim trabalhar porque eu queria fazer um coach com você, porque eu queria melhorar minha carreira. Aí quando você começa a conversar, a pessoa fala, não, minha carreira não é o pior. O que desencadeia minha carreira é que eu quero me matar, que eu tô tomando remédio para dormir, então, remédio para acordar. E aí tem coisa que o coach não... eu não posso abrir buraco que eu não vou fechar. Aí é a hora que eu vou ter que indicar para um terapeuta. Porque eu não tenho habilidade para tratar aquilo. Mas tem gente que não resolver. Só que aí o coach quer o dinheiro. Quer o dinheiro. E alguns assumem o BO. Assumiu, você vai te estragar ali. A questão de falar, então ele começa a dar conselhos, e aí erra a mão, ele perde totalmente o fundamento do coaching, deixa de provocar o cara, e pro cara é cômodo. Porque você não tem que tomar decisão. Eu viro uma máquina, um helpdesk, a máquina do refri. Você aperta, vem a decisão. O que você acha que eu devo fazer? Vai por ali. Mas se a conta ferrar, quem paga a conta? Você, não eu. Eu acho que é um dos motivos também que a gente vê que parece que baixou, né, o lance do coaching, né? Antes,
perguntava para o que você está fazendo? Eu sou coach. Sou coach. Eu sou coach. Parece que eu não estou escutando mais, entendeu? Agora você vai escutar mentoria. Mentoria, né? E a mentoria, onde está o erro da mentoria? Eu vou, sei lá, você é melhor do que eu. Vamos supor que eu vá para o ramo de imóveis. Você trabalhou com isso, você teve sucesso com isso. Então, infinitamente, você é melhor do que eu nisso. Então, eu vou modelar o meu mentor nisso. Aonde as pessoas erram? Eu vou ser um Márcio. Não, eu não vou ser o Márcio. Eu vou pegar a habilidade do Márcio em organização, em prospecção de imóveis, em venda de imóveis, em administração de imóveis, em como gerenciar uma carteira de locação. Sim. Se a pessoa não isola, ela vira uma cópia barata. E é o que está acontecendo. Não, equipe comercial. O Léo é o novo vendedor. Cola naquele que é o melhor vendedor que você vai aprender. Ele vira uma cópia barata daquele cara. Aí eles erram. Mas você concorda? Eu estava conversando com um amigo aí do mercado também, inclusive ele teve no programa, que eu falei, poxa, cara, a gente quer fazer um programa voltado para a nossa área. Então, eu quero fazer esse programa aqui, nós começamos a falar do quê? Trazer pessoas que têm experiência, essa pessoa contar a experiência, ele não está ensinando nada, ele não está falando, vai lá, faz assim, assim, assado. Mas ele está contando os erros e os acertos. E a gente começou a ver o seguinte, cara, que as pessoas da nossa área não seguem. Eles não assistem o programa. Eles assistem quando eu trago um cara que veio tocar música, o outro veio da batalha de rap, trouxe um amigo, começando a falar dos anos 80. Então, eu ainda falei que é engraçado. Eu falei, cara, eu estou parando de fazer o programa... O específico. O específico. Porque eu estou vendo que eu não tenho engajamento com eles. Mas, assim, e conversando com as pessoas na rua, eu não gosto de... Você leva corretor para falar, tipo, que ela não é que ela sabe, é que ela não sabe. Mas eu falei agora, para ele, se eu fizer um curso, o chefão vai fazer um curso lá de locação, vou colocar lá na Formação chefão. Formação chefão. Eles preferem comprar. Claro. Não é... Porque ao comprar, ele vai valorizar. Aí eu comprei um curso. O corretor tem muita imagem, aquela coisa, né? Toda profissão tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Assim como o coaching, as pessoas detonam por causa de profissionais ruins, o corretor também. Às vezes, quando pensa uma imagem de um corretor, a pessoa... Uma competição, cara. Fala assim, até o porteiro hoje é corretor. Aquela pessoa que não assumiu a sindicância do apartamento, do condomínio ali, também, e vende também. Aí fica banalizado, qualquer um é corretor. Não, peraí, não é bem assim. Mas as pessoas se portam como? Aí as pessoas generalizam e põem como a classe. E fala, nenhum vendedor presta, nenhum corretor presta, nenhum coach presta. Você traz um cara que manja de... Eu falei, eu não mexo com empreendimentos. Pô, trouxe um cara que está... Desde quando eu comecei, ele é especialista em empreendimento. Cara, você olha ali os números... Não, agora, se você muda a chamada, por exemplo, e fala, você vai ficar rico trabalhando com empreendimentos, você teria outro engajamento. Porque as pessoas, o que eu vou ganhar com isso? Então, ou que dor vai resolver isso? A dor, a venda ela é muito motivada mais pela dor do que pelo prazer. Sim. O que eu resolvo, né? O que eu resolvo. Quando você olha a história desses caras e vê episódios de superação, isso chama muito mais atenção do que só o sucesso. Você, às vezes a gente fala, pô, tô querendo fazer um negócio legal para nossa classe e tal. Ninguém assiste. Você fala, mas é entender, né? É fácil olhar para aqueles caras na TV e falar, aquele cara vende lá em Alphaville, aquela casa de 15 milhões, de 20 milhões, anda de Mercedes e tal. Você fala, nossa, eu queria ser aquele cara. Tá. Mas eu tô disposto a pagar o preço que aquele cara pagou? Eu tô disposto a estudar, a entender que aquele nicho que compra milhões, por exemplo, é um nicho que vai comprar numa loja X, que bebe Y, que come em lugar que usa Z, tal carro, que usa tal carro, que vai em tal clube, que viaja por qual classe. É um estudo de persona. Se eu não estou disposto a isso, eu não vou entrar, eu não vou ser aceito. Não vai. Eu vou ficar no meio, no caminho da multidão. Só para simplificar, outro dia eu falei para um corretor, não, que eu tô querendo um alto padrão. Eu falei, meu amigo, como é que tá a sua condição financeira para isso aí? Porque eu falo a verdade para você, rico gosta de comprar com rico. É isso aí. Rico não compra com pobre. Sim. Você é muito direto. Você fala, irmão, você acha que se eu tivesse dinheiro, eu estava vendendo casa de 300 mil? Você pega uma casa, vamos pegar exemplo de uma casa de 500 até. Tem aqui acho que no Bela Città, tem o quê? Uns 800 pau? Não, tudo $1 milhão. $1,5 milhão para cima já. Agora, você chega com um carro simples e chega alguém com um carro mais top... Não quer, meu. Ele já vai te olhar de cima para baixo. É isso aí.
Então, mas aí tem um cara lá na internet que ele vende um curso e fala assim, ganhe seu primeiro 1 milhão em um mês, eu faço você. Só quem está ganhando é ele, Sim. porque os lerdos vão tudo, né? Sim. Falo, gente, não tem mágica, cara, não tem. Não tem isso, mágica, cara. não tem mágica. Por exemplo, eu moro no México, são pelo menos, se for voo direto, 10 horas. Amanhã eu vou para lá e peguei com uma escala no Panamá, que aí vão ser 6 horas até o Panamá, depois mais 10 horas de stopover lá no aeroporto, depois mais 3 até o México. Eu vou estudando, eu pego o livro, eu vou lendo o livro inteiro e vou resumindo como se eu fosse dar treinamento. Só que isso não aparece. Entendi. Mas quando eu tô numa viagem, que o cara fala, nossa, você fez aquela viagem. Fiz pagando com aquele estudo que eu fiz, que eu converti em treinamento, que eu vendi para X empresas. Eles só olham as pingas, né? Só olha as Que a gente pingas. toma, os tombos. Não vê. E aí um ponto que a gente acabou perdendo lá atrás, e acho que vale resgatar, o mais difícil no que eu faço é viver o que eu prego. Porque é uma delícia falar de motivação e falar que os outros têm que mudar. Mas eu tive que mudar, Má. Quando eu saio da Crescimento lá, então fiz toda a parte da Crescimento, foi uma escola. Eu saio da Crescimento, depois que eu saio da Crescimento, eu fiquei um pouco no limbo. E nesse limbo que eu fiquei entre Crescimento e Sociedade de PNL, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque eu não sabia de novo quem eu era, que aí é a revisão da identidade. Eu lembro que eu fui numa palestra sua e você termina ela assim, e por que você não muda? Aí eu falei assim, pô, o cara... Porque ele não muda. Eu conversei com a minha irmã. É isso. Eu falei, Roberto, eu fui em 2 palestras suas já, né? Eu falei, pô, acho que engraçado o Caê, mano. É aquela coisa, ele prega algo que não vive. Quase que eu grito lá do fundo lá. Falei, vou jogar o sapato É o nele. Mr. M, pô, vai mostrar o bastidor. Mas aconteceu isso, né? E sabe o que gerou isso? Que eu acho que você ficou meio saturado também, né? De não conseguir. Aonde né, me saturou foi assim. Eu comecei a entregar. Sempre vai ter alguém que vai ganhar mais dinheiro que a gente. Faz parte do jogo. Agora, eu me sentia desvalorizado, eu engoli muita coisa durante muito tempo e não fui atrás. Eu comecei só a ficar evitando risco. E isso, durante muito tempo, vai funcionando durante um tempo, depois de um tempo isso não funciona mais. O que acontece? Eu já estava numa vida louca, viajando 220 dias por ano. Eu tomava remédio para dormir, remédio para acordar. Chorava, já estava em depressão. Porque eu não estava vivendo o que eu pregava. Porque também é uma vida solitária. Eu vou para o aeroporto daqui a pouco, mas eu vou sozinho. São 10 horas, sozinho. É que assim, você acaba criando, é que assim, eu tiro ali pelo Pablo Marçal. Eu acho ótimo. Eu estava até no curso dele essa semana aí. Entrei e eu falei, ele conseguiu criar o personagem dele. Sim. Que muita gente não consegue. Acredito que você não conseguiu montar o teu personagem. Talvez consegui montar, não consegui sustentar. É. Tanto que você viu a palestra uma coisa, e ele falou, peraí, eu que sou próximo dele, eu sei que o filho da mãe não tá praticando isso. Foi, ué. Eu comentei com a minha irmã. Ela, palestra é ótima. E você falando em palestra, você viu que a gente bateu um papinho antes aí, e hoje você faz esse trabalho aí de especialista educacional, corporativo, né? E achei interessante porque eu conversei com uma pessoa um tempo atrás, dono de uma imobiliária, tal, o cara mexendo com empreendimentos, e a gente estava falando de palestras. E eu falei até de você e tal. Ele falou, Márcio, ele até que falou para mim, falou, cara, palestra não dá mais gás, tal. Falei, mas por que não? Eu até citou esses motivos, internet, hoje todo mundo quer seguir uma pessoa, um segue o Zé, outro segue o Mané, e acha que... E a gente fazer hoje uma palestra motivacional, dá aquele gás, como você falou, é um culto. É igual você sai do culto da igreja, você sai lá, puxa, tô ótimo, e depois você não segue mais, né? E aí você entrou nessa... Tanto é que, terminando a conversa, o cara ele falou assim, cara, hoje é treinamento, cara. O cara que entrar com treinamento, uma coisa mais assim, acompanhar mais as equipes, pô, isso você está fazendo, cara. E é assim, ó. Parece a palestra, ela é sensibilização. Fazer o passar a musiquinha, abraça no final. Você pode, você consegue. É o culto no domingo. Eu faço esse paralelo ao culto do domingo. Quantas vezes eu saí da igreja mesmo e falo, não, agora sim, Deus, temos um relacionamento, vou viver isso plenamente. E na quarta-feira, pô, tem que ir no culto. Ir no culto. Eu já quebrava ali. 95% de tudo que nós fazemos é automático. E apenas 5% é consciente e regulado.
o seu inconsciente, você vai ser incomodado pela palestra. Puta, legal, nossa, vou mudar minha vida, vou agora ser o top da galáxia. Só que depois da palestra, como é que você vai sustentar o que você viu? Primeiro que tem um fenômeno chamado curva do esquecimento. Se em 3 dias você não reviu, não revisou o filme, ou o que você leu, ou o que você aprendeu, Você já tem a tendência de... a curva do esquecimento joga em torno de 40% fora. É, Em 1 mês é igual a academia, perdeu tudo. perdeu tudo. Só que, às vezes, a gente volta, depois eu vou ver o livro. Voltei do curso, depois eu vejo a apostila. Você vai esquecendo. E aí vai enferrujando, porque o seu piloto automático vai falando, filho, tem que entregar. Mas você estava nas palestras. Tava. Como que você falou... Isso que o cara me falou, você também identificou, lógico. Sim. Quando foi essa virada de chave aí? Você falou, pô, vou mudar. Quando você... Estou errado, tá? quando- Isso aí não vira mais. Quando algumas empresas começaram a contratar e elas não queriam Mas- realmente mudar as pessoas, elas queriam um dia feliz. Elas Tá. queriam quase que um recreador. Que fosse lá, fizesse o RU, que o cara chorasse, que eles saíssem dali motivados. Só que não tinha um processo estruturado na segunda-feira, não tinha um processo de vamos trabalhar algumas competências a partir de agora, quinzenalmente, semanalmente, vamos aplicar um livro. Eles não davam onde as pessoas tinham que beber a fonte e deixava solto. Por isso que tantos gurus surgiram. Porque pegou um público carente que não tem aonde buscar na própria empresa, vai buscar fora. E aí precisou desenvolver programas específicos. Entendi. Mas aí você foi alertado aí essa... Não fui alertado da pior forma. Foi assim, fiz um projeto começou- grande, Você começou, tipo, para palestra, o cara falou, ó, não quero mais. eu vendi, não, vamos fazer um diagnóstico todo, né? Entrevista, focus group, vamos ouvir o diretor, vamos ouvir todo mundo. Tá. Ouvi. Aí isso gerou um laudo. A hora que eu fui apresentar o laudo para a pessoa, para a BP de RH na época, de uma determinada empresa, aí a pessoa falou assim, ó, eu não vou comprar essa briga corporativa com o RH geral da empresa, que era uma empresa muito grande. Sim. Pode jogar fora isso aí. Só vem e dá o treinamento. Puta vida. Aí, a hora que ela falou aquilo, eu falei, temos um problema. Porque às vezes é bonito, eles ventilam que eles querem mudar, que eles querem transformar, eles gastam milhões, mas na hora que vai pagar o preço mesmo e ver o tamanho do buraco, não quer pagar. Então surge a necessidade de sair do programa enlatado e ir para um programa mais específico. Porque assim, eles estão, se faz, na minha opinião, eu não estou mais no mercado corporativo, se faz, eles querem um resultado, eles querem uma melhora dessa equipe através do treinamento que você vai Sim. passar. Eles querem resultado, mas eles querem mudar no nível do ambiente. Se muda o turno do cara, o cara não muda porque mudou de turno. Se muda só o comportamento, é igual filho. Eu falo pra Fefe, não sobe ali. Ela não sobe enquanto eu tô olhando. E treinamento não resolve tudo, Má. Se o problema do cara é caráter, se o problema da pessoa, da diretora, do diretor, rouba a empresa, não é treinamento que vai resolver. Sim. É caráter, é valor. Valor uma pessoa tem, uma pessoa não tem. E aí a identidade da empresa, às vezes a empresa não sabe para onde está indo. Eu estou dando treinamento em várias empresas que a meta corporativa desse ano é fazer o básico bem feito. O básico. O básico, mas isso está escrito. Então, olha que era que nós chegamos em algumas empresas. Tem que estar escrito na meta da pessoa que ela tem que fazer o que ela é contratada para fazer bem feito. Peraí. Mas tudo isso, assim, nós tivemos uma pandemia aí, né? A gente estava até falando de... as pessoas parece que tiraram um pouco o pé, eu não sei se teve um reflexo no mercado corporativo também, lógico, muita gente perdeu o ente querido, muita gente também ficou doente, muita gente descobriu o home office, muita gente, ele está no home office, eu não estou, vira cara, entendeu? Por que eu não posso, ele pode? Então, eu acho que teve vários reflexos da pandemia, não sei se você... como que você enxerga isso daí, entendeu? Ele revolucionou o mercado como um todo, possibilitando a possibilidade de se ganhar e trabalhar em casa. De você trabalhar em home office, mas nem todo mundo estava preparado para. Dependendo da casa, do apartamento, você tem seu filho, sua filha, a esposa. Eu vi no Instagram aqui uma zona, apartamento do cara. O gato, subir na mesa, você tem tudo. Como é que você está trabalhando daquele jeito, velho? Aí, você está ali trabalhando. Vamos falar em foco, por exemplo, né? Tem modelos de home office que funcionam? Claro que tem. Mas tem empresa que tradicionalmente criou uma cultura de tenho que olhar e fiscalizar o que você está fazendo. Então, esse modelo, no home office, não tem como fiscalizar.
Acho que foi a Microsoft que deu ultimato que o pessoal não queria voltar, falou que quem não voltar dia tal... tiveram várias. Eu não sei, mas se tiveram não várias. voltar até dia tal, tá todo mundo na rua. Eu falei, cara, o negócio chegou nesse nível. No primeiro momento, todo mundo terá a vida livre e poderá morar onde quiser. Aí depois o modelo não sustentou e apoiaram... Volta pra empresa. E se não voltar, aí você tem que ir 3 vezes por semana. Aí depois 4. Aí depois... Você sabe que teve um cara que vendeu o prédio, depois... Sim. Depois ele viu que não estava dando certo, ele tinha vendido o prédio da empresa. Tem vários que deixaram de alugar lajes corporativas em São Paulo e reduziram. Tem empresa que reduziu de 10 pisos para 2. E aí depois, quando viu que voltava, o que eles fizeram? Eles deixaram opcional para dias da semana e mantiveram ali 2 ou 3 lajes. Então, não tem uma conta certa. É olhar para a cultura da sua empresa, ver se dá certo. A liderança virtual é muito mais difícil, porque você não tem contato. Só que tá fazendo. Cara, E aí tem gente que não aprendeu a liderar e precisa do comando e controle. Como é que ele vai controlar virtualmente? Pensou? É difícil. Mas isso daí já não está no seu curso, né? Não. Você não... Eu pego bastante assim, que por exemplo, eu faço uma... Você entra nesse assunto? Tem coisa que é polêmica, mas eu gosto de jogar umas pimentas. Então, por exemplo, não pode obrigar a pessoa a abrir a câmera. Tá. Aí eu tenho lá 50 pessoas na minha tela. Vamos lá falar de liderança, de feedback, sei lá. Quem que você acha que eu chamo? Os de câmera fechada. Por quê? Os de câmera aberta, eu já sei que eles vão falar, que querem participar, já estão ali, se prepararam, colocaram um fundo, estão com uma roupa mais tranquila, tal. O de câmera fechada, por que eu chamo? Primeiro, porque eu quero aumentar o engajamento e acho que se é um treinamento da empresa, no mínimo eu tenho que ter juízo e mostrar. Agora, quando eles não respondem, é um sinal claro que ele deixou ligado lá o treinamento e está fazendo outra coisa. Mas quem passa vergonha? É ele, não sou eu. Porque eu não fico na empresa, é ele que é funcionário. E o seu sistema, assim, nesse curso customizado, você tem aquela análise 1 a 1 também ou não? Igual foi o nosso lá? Tem como fazer isso sim. A educação mudou de um jeito. Olha que engraçado isso. Hoje, temos o Zoom, temos o Teams, temos o Meet e tal. Existem extensões para esses programas tal, que traqueiam a emoção da pessoa do outro lado da câmera sem ela saber. Para saber se ela está olhando ou não está olhando. Para saber se ela está ali ligada ou não está ligada. Se ela dormiu, se ela olhou, se ela veio para trás. Olha que louco isso. Mas e a motivação? Quando você chega, você já consegue assim, identificar a motivação deles? Fala, puta, esse pessoal está totalmente... Você faz um briefingzinho ali, fala, pô, deixa eu ver como que tá a forma para mim ver o que eu vou fazer aqui. Isso foi um aprendizado da pandemia, porque o timing de dar o treinamento online e o treinamento presencial é outro completamente diferente. Sim. Por incrível que pareça, é muito mais fácil você queimar conteúdo online do que presencial. Sim. E falar muito mais coisa. Então, num primeiro momento, eu tinha algumas surpresas e depois eu ia calibrando. E eu quis sair da modalidade de palestrante com a webcam. Eu construí um estúdio para ter a troca de câmera. Então, hora eu estou de pé, hora tem um slide, hora eu estou sentado na poltroninha. Para gerar esse entretenimento e eles falarem, opa, peraí. Você conseguir identificar ali quem... Consegue porque quando você faz atividade, o ser humano se mostra, né? Hoje você está fazendo presencial, né? Você está mais no presencial. Está num híbrido. É assim, tudo é virtual agora. Beleza, aí fomos pro virtual. Agora vamos fazer presencial. Aí voltou um pouco presencial. Quando eles viram um custo, que é ter o palestrante, ter a logística, o participante, o coffee, o almoço, o hotel, eles falaram, não, você faz a abertura, você faz o encerramento e os módulos do meio disso, você vai fazer online. Você está fazendo online. Eu achei que você estava, como foi o nosso curso, né, de ficar lá no hotel. Alguns ficaram assim mesmo. Agora, outros, eles estão no híbrido porque dá muito mais resultado. Você pega escolas de treinamento, como por exemplo um iFood da vida, o iFood tem um modelo consagrado que ele faz 2 horas de treinamento online. Muito bem feito, cabe em cima. O PicPay fazia em 3. Agora, tem empresa que quer fazer em 8, aí tem paradigma, mas online nós nunca fizemos. Mas assim, Caizão, a empresa chega para você e fala, Caí, ó, eu tô com... Ela fala o problema que ela está tendo. Ela fala o que ela acha, né? O que ela acha que está acontecendo para poder te contratar. E se nesse meio caminho você detectou, falou, cara, você não tem problema nenhum. Você tem que... Como que funciona? Nossa, é muito sensível isso, porque às vezes quem me contrata geralmente, o RH me chama,
Tá. Vou fazer a apresentação, beleza, RH passou, vai para alguém de alguma liderança, alguém lá acima. Essa pessoa acima, às vezes, me dá um briefing totalmente diferente do que o RH falou. Então, isso E quando eu vou na área entrevistar algumas pessoas, eu encontro uma terceira versão. Que é a hora que quem está falando é verdade. E aí, cara? Eu trago para a mesa nessa discussão de novo com eles antes do treinamento, o stakeholder, o líder da área e o RH, e falo, ó, encontrei isso na fase de mapeamento. O que vocês querem que trabalhe? Ah, tá. Porque se eu não fizer isso, eu posso estar cantando Beatles, um que é samba, o outro que é rock and roll. E nada vai conversar com nada. Não, e você acaba, né? Você acaba, inclusive, tipo assim, pô, entre esse e esse eu vou seguir quem me paga. Exatamente. Quer dizer, você, com a tua consciência, com a tua ética, Perfeito. você vai falar, pô, cara, tá errado. E muitas vezes, eu passei por muitas coisas, muitas empresas, são 16 anos, né, fazendo isso. Às vezes a pessoa que demanda o treinamento não tem noção do que eles realmente precisam. E quando você chega na sala, você descobre que o problema é a pessoa que demandou o treinamento. E não era problema de capacidade, era um problema da liderança que demandou o treinamento. Então, por isso que eu perguntei, eu falei, pô, tem cara, muitos problemas. O cara, tô com esse problema. Você não tá com esse problema, você tá com outro problema. Aí quebra uma coisa de, eu tenho vários treinamentos prontos online. Se tá pronto e tá online, ele tá pronto, ele não muda. Tá pronto, tá lá, gravado. Isso é enlatado. Se eu der enlatado para todo mundo, eu estou tratando que todo mundo é igual. Agora, as empresas não são iguais. Eu dou treinamento lá no México. Aqui no Brasil, quando eu falo, cara, eu trabalho com iFood, trabalho com PicPay, trabalho, sei lá, com a Unilever, trabalho com o Mercado Livre, mas vamos pegar o iFood. Todo mundo conhece o iFood. Uma baita de uma marca sensacional. Agora, quando eu falo isso lá no México, se eu não virar o chip, o iFood não existe lá. Não existe lá. Aí a pessoa vai olhar e fala, tá. Quem é? Não sabe se é uma empresa gigante ou se é pequena. Mesmo sendo a maior food tech da América Latina. Então, se eu não ler o contexto, se eu não adaptar meu conteúdo, é interessante uma pesquisa que trouxe que o YouTube ele passou em número de buscas do Google. Porque no Google você acha o que fazer. No YouTube você acha como fazer. E as pessoas estão atrás do como fazer. Elas não querem perder tempo com conceito. Quer ver onde eu vou aplicar aquele negócio. Você mesmo falava, eu também escutei essa palavra, o feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. É o que nós estamos fazendo aqui, né, Leozão? Aí, ó. Cadê o ar-condicionado que você me prometeu? Eu caí. E uma pergunta que eu vou fazer, lógico, como que você está vendo aí esse pessoal acima dos 50 anos? Né? Porque você faz discursos, sim. Acredito que as empresas também ainda respeitem, né, e tem essas pessoas. Eles estão desmotivados, quando o cara tá meio ali, pô, tô pra aposentar, tipo, pô, ninguém me ouve mais, né? Tem, né? Assim, às vezes as pessoas colocam a culpa na nova geração. Não é culpa da nova geração. Não. Sempre teve uma nova geração chegando no mercado. Sempre teve. A diferença é que talvez hoje temos um número maior de gerações ao mesmo tempo no mercado como um todo. A geração mais nova, querendo ou não, se eu não me adaptar, em 2027, 30% da força de trabalho total vai ser da nova geração. E se eu não souber me adaptar... É engraçado que para fazer o Pix eu aprendi, não aprendi? Não tive que me atualizar? Nós somos da época do cheque. Cheque cruzado, que tinha que... Tudo isso. Se não tivesse o nome da pessoa, ainda voltar. Pô, nós somos dessa época. Do office boy no banco, a pastinha. Não, eu comecei na imobiliária como datilógrafo. Então... Quando que é o computador? Eu nunca ouvi falar. O que é isso? Aí você olha para aquela versão da datilografia, legal. Aquela habilidade cabe hoje? Não. Então você teve que incorporar novas habilidades. Então, para esses profissionais, o que eu falo quando eu vou fazer um trabalho de carreira? Eu falo, quantas pessoas da sua idade tem na sua empresa? Não tem muitas. Agora vamos por mais 5 anos. Aí a pessoa geralmente fala, puta, não tem tantos mesmo. Diminui drasticamente. Então, e daqui a 5 anos você vai estar fazendo o quê? Aí a hora que o cara fala assim, puta, é verdade. Vamos fazer um plano? Vamos. Porque ninguém, isso é 100%, tá? Eu faço a pergunta para qualquer uma das gerações. Você tem um plano de carreira escrito, com passo a passo, com o que você tem que desenvolver de comportamento, do negócio, porque tem que investir para conhecer o negócio. Com indicadores, com quem pode validar, você está olhando o mercado, escrito. Isso está escrito, um plano? Não. Então, se você não está seguindo o seu plano, está seguindo o plano de alguém. Mas os cinquentões aí, você acha que estão na ativa, estão... Assim, alguns se anteciparam e se atualizaram. Tá. Outros estão no vitimismo
de olhar que, eu estou caindo fora do mercado. Se você ficar obsoleto, você vai ser limado do mercado. Agora, o quanto... Só que aí vem a quebra de paradigma, porque é mais fácil ensinar uma geração anterior, mais nova, do que uma mais velha. Porque uma mais velha, você não está só ensinando, você está desconstruindo o modelo. Que ele veio lá de trás. Nós viemos de um modelo de manda quem pode, obedece quem está juízo. Só para você ter uma ideia, ontem eu tive uma reunião ontem, e a gente a gente marcou um restaurante e tal, e eram 5 pessoas. E eu tinha que levar um relatório. Para você ver o que você está falando. Eu fiquei a noite anterior fazendo o relatório para apresentar, e como a gente já está em 5, eu imprimi em 5. Chegou lá, tudo jovem, cara. Tudo... por que você fez isso? Você tem isso no celular? Tem. Dá pra você mandar. Aí todo mundo abriu o celular. Não, e cara, só que eles deram risada. Até um falou, cara, você sabe que eu gosto. O cara é jovenzinho, sim. Né? O cara é puta do investidor. Cara, eu gosto disso. Falei, você sabe por que eu fiz? Porque eu gosto de pegar visto de tudo. Não tinha mais o que falar. Não, e se é uma empresa com uma pegada sustentável, você se queima. Porque vai falar, peraí, você não pensou no meio ambiente, que é um valor pra gente? E aí você vai falar, não, eu pensei que cada um tinha que ter sua cópia. Não entregava na mão. Não, eu com a pastinha lá, cara. Você fez o relatório, fiz, cadê? Tá no celular? Não, tá aqui, trouxe um para cada um. Não vou levar essa folha. Tem esse saudosismo que cabe, mas aí é a leitura de cenário. Com quem que eu vou falar? Como é que elas funcionam, né? Sim. Porque é como no meu caso. Eu tinha um flip chart que tinha lá o papelzão com a caneta. Hoje você pega um iPad e espelha na TV. Eu acho que eles foram elegantes comigo, né? Não, de falar, poxa, não, eu gosto disso também. Usaram o rapport, né? Fizeram acolhimento com você. Mas você sabe que é engraçado também, cara. Eu ainda estou na ativa. Meu LinkedIn eu tenho acho que 16 mil pessoas lá. Eu recebo as propostas, né? Eu fui numa empresa, cara. Uma empresa me chamou, tal, não. É uma empresa acho que até de ração famosa. Olha só. E só para administrar os imóveis. Então fui, até eles falaram, você tem mais 4 candidatos, mas a gente achou que você é um especialista e tal. Cara, passa, né, conversando, faça com um, fala com fulano, mas aí no final, cara, aquela bendita pergunta assim, eu tô entrando nos 60 anos, né, cara? Aí a recrutadora falou assim para mim, como que você se vê daqui 10 anos, cara? Putz, cara. Não, mas aí a gente olha para a nossa educação. A gente foi treinado a ver falar isso. Você sabe o que eu falei? Eu falei, olha, eu espero me ver daqui 10 anos sendo uma pessoa produtiva onde eu estiver trabalhando. Eu acho que eu me saí bem. Mas, cara, como é que você chega para um cara que já viveu tanto, que o cara falou, você morou em Vitória, você morou no Rio, você morou na Bahia, você é de... Cara, me travou aquilo ali. Mas claro que trava, porque o que você trouxe, você foi para vários lugares. Eu não tenho esse plano escrito, né? Eu falei, se eu tivesse o plano escrito, talvez o meu plano ia estar, daqui 10 anos eu tô... Mas pega a sua época lá de Vitória, se você falasse, eu quero fazer um plano, seu chefe falava, você tá louco? Você tá louco? Vai trabalhar, moleque. Não, mas eu acho que essa pergunta, cara, fazer uma pergunta para um cara de quase, não tô nos 60 anos, mas tô nos 57, vai... Fazer uma pergunta para um cara de 57 anos, eu acho que é para quebrar na... É porque quando você tem na cabeça, eu tenho na cabeça, isso é sonho. Quando você tem no papel, vira meta. Sim. E hoje, com a globalização de informações, com tudo que nós temos de informação, é uma pergunta pertinente e vale a reflexão, porque fala, cara, peraí, eu tô com 57, vou bater 62 daqui a 5 anos. Esses caras vão mandar embora daqui 2 anos com uma pergunta em 10. Será? Às vezes não. Porque em 5 anos, vamos pensar assim, na nossa época uma faculdade obrigatoriamente era 4 anos, não é isso? Hoje você tem faculdade, às vezes você pode cursar 1, 2, 3 faculdades ao mesmo tempo. Pós-graduação você consegue em 6 meses. Um curso fora, você consegue sem até ir para lá. Sim. Então é muito particular, só que aí é um processo de desconstrução. Porque você veio criado de uma forma que você teve uma ascendência, depois vai ter a descendência e vai sair do mercado. Agora, com quantos anos você quer sair do mercado? Que é uma decisão. Eu quero sair com 70. Beleza. O que você vai fazer para em 70 estar pleno? Porque tem também a pergunta econômica, né? Não adianta só, vou estar produtivo. Tá, mas produtivo fazendo o quê? Mas não é uma pergunta que claro. Mas não é só... Alguma coisa?
Mas não pega só pra você, não. Às vezes tem pessoas que você pergunta... Mais novas, né? Pô, Inclusive, total. Ah, você não falou da filha que quer... Não sabe o que quer? É. O que ela quer pros próximos 5 anos? Tá trabalhando. Aonde? Como? Com o quê? De que forma? Como é que ela sabe que aquilo vai motivá-la se ela não tem o destino certo? O que ela colocar na mala se ela não sabe pra onde ela tá indo? Mas hoje eu vejo essa nova geração, Caí, por mais que essa geração da minha idade, ela está sumindo, ela vai sumir do mercado, mas eu vejo grandes problemas na nova geração, cara. Eu acho que, eu não sei se é uma coisa ligada à política, ou eles, parece que eles são mais... a gente era mais polido, mais educado, aguentava mais a pressão, né? Parece que eles não têm, eles não conseguem segurar uma pressão, né? Pô, eu já trabalhei em empresa que o cara me ligava, o dono da empresa, pô, você tá aí, você não tá vendo, pô, cara, era por causa do dinheiro, lógico, né? Hoje a molecada, né? Os caras ligam do jeito que um diretor me ligava, o cara já mandava o cara para aquele lugar. Não, eu não quero mais isso aqui, porque eles chutam o balde, né? Eu não sei se, desculpa meu palavreado aí, mas assim, eu acho que... mas não é, cara? Existe um modelo mental aí, que é assim, que é o teu modelo do mundo. No teu modelo de mundo, é uma outra realidade, você foi criado sobre outra realidade. Então, você olha e fala, pô, o que eu aguentei, fui jogado na piscina, aprendi nadando. Para eles... é uma outra realidade, um outro nível de informação, outro mercado. É um mercado que exige o inglês, exige a educação, exige já estar plenamente digital, exige que ele tenha essa experiência, que ele tenha uma boa universidade, e tem um crivo que a nossa geração não teve, por exemplo. Eles têm uma voz que nós não tivemos. Eles têm meios de comunicação que nós não tivemos. Então era muito mais... É só olhar o que a gente está fazendo aqui. Quando que você imaginaria que você teria um estúdio que pode transmitir para milhares de pessoas? Sim. Você falaria, cara, não, eu não sou uma TVS, não era nem SBT. Pô, eu não sou uma Globo, não sou uma Record, que era, você olhava para isso. Hoje, quantos streamers estão aqui? Vão assistir, então, existe um ponto que, quando a gente olha das gerações, todas as gerações têm seu ponto forte e seu ponto fraco. E é difícil porque são modelos de mundo diferentes. O mais jovem, ele tem acesso a uma informação e ele escolhe, e talvez a maturidade possa demorar um pouco mais. Mas, não, ele não tem, ele é fraco, eu sou forte. Não, do mesmo jeito que ele olha para o mais velho e fala, pô, ele é um dinossauro e não sabe o que eu estou fazendo. Ele sofre impressão, tanto que as doenças emocionais, neles, tudo que eles têm hoje, nós já tivemos lá atrás. A diferença é que a gente escutava, levanta, sacode, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Eles não, o que você tem? Cara, isso é um burnout, isso é uma depressão, você não está dormindo bem. Então, hoje isso ganhou pauta. E nós não. Não, é frescura. É frescura. Levanta, vai. Eu tenho que estar motivado. Não, você já ganha seu salário, você tem emprego. Não, eu falo para essa geração, eu quando fui para a Bahia, lá eu falo, meu, cara, simplesmente, eu não tinha nada a ver de ir para a Bahia, eu estava na minha mesinha, Marcelo desistiu de ir para a Bahia, que a esposa está grávida, está com problema, você vai para a Bahia? Eu vou, mas assim, ninguém me falou que eu ia fazer na Bahia direito, eu ia chegar lá, o que estava me esperando lá? Nossa, mas nem se a gente combinasse teria tão perfeito agora. Olha só o que você está trazendo. 5 minutos atrás você trouxe. A pergunta que te derrubou foi o que você vai estar fazendo daqui a 5 anos? 10 anos, né? A da Bahia é a mesma coisa. Você vai para a Bahia. O que você ia fazer na Bahia? Não sei. Nunca sai de Mogi. O que você ia fazer lá? Não sei. Você vai lidar com quem? Não sei. É a mesma coisa. É a questão de ciclos. Você repetiu o ciclo. E aí, como ninguém te ensinou ou trabalhou com você essa questão da preparação, por isso que hoje a pergunta com 57 pega de novo. Pega de novo, né? Porque não foi preparado para isso. Exatamente. Por exemplo, você teve a sensibilização, foi um curso do caramba para sua vida. Agora, se não tiver sustentação, vira uma semana extraordinária. E vira saudosismo, era tão legal aquela semana e tal. É normal, o ciclo perpetuou. Eu fiz um estudo da minha carreira de lugares que eu fui desligado, ou que eu me desliguei. E, eu cometi a mesma cagada.
Eu errava. Eu ficava inseguro, eu ficava bicudo, eu fui inconsequente, eu não fiz aliança estratégica, eu não fiz política. Eu fiz isso também. E aí eu repetia. Durante 8 anos eu repetia as mesmas cagadas, por isso que eu tive o mesmo resultado. Eu, depois de um tempo, eu estava me achando muito superior, né? Depois daquela época da Bahia, de Rio, Vitória lá. Eu achava que nada ia acontecer comigo. Então o cara olhava feio, tô pedindo a conta. E às vezes, é lógico, tipo, sabe o futuro, né? Às vezes se eu estava errado, se eu podia estar melhor, se eu podia ter conseguido mais coisas, né? Mas eu peguei essa fase assim, eu falo, puta, eu ia até te perguntar se você tem algum arrependimento, talvez seja... Vários. Eu me arrependo assim, dessa falta de maturidade, achando que eu era superior em alguma coisa. No fim, ele pegaram outro cara, me substituiu e nunca me ligaram mais. A teoria do sistema, o sistema sempre se reorganiza. Sempre. Porque é igual a cancela do shopping. É um absurdo cobrar o estacionamento. Lembra dessa época? O que aconteceu? As pessoas deixaram de ir no shopping? Não, continuaram indo. 13 conto lá. O exercício que eu recomendo é o seguinte, é você fazer uma linha do tempo, desde quando você começou a trabalhar até o dia de hoje. Aí você vai pegar todos os lugares, o que você aprendeu, o que você teve lá de experiência, e principalmente os lugares que você saiu, o que te fez sair, qual foi o fator de decisão, quais eram os maiores desafios. Você vai ver que tem pontos em comum. Ou seja, nós não paramos para fazer análise e vai carregando a carga emocional. Então, se eu sei lá, eu era um cara que atrasava, reclamava de todo mundo, era tóxico com as pessoas, mas eu não percebia, e nunca ninguém me falou, porque essa coisa de feedback é novo, não é? Feedback atrás, ninguém chamava você lá quando você era oficina da Iacopor e falava, vou te dar um feedback. Vou te dar um feedback, nada, era... E não era feedback, era carcada. Era carcada só. Era aquela coisa, prepara vaselina, era nesse nível o negócio. E aí a gente ficava refém disso. Então era um modelo que não teve modelo de gestão. Era um modelo de liderança autocrático, que falou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era um modelo que você tinha que baixar a cabeça e executar sem questionar. As novas gerações vieram com o poder de questionar. Vocês terão voz. Só que essa voz não foi calibrada. Então ainda vai ter uma calibração de até que ponto é bom, que ponto não é. Então tem um aprendizado da geração, mas tem um aprendizado maior nosso de aprender a lidar com as gerações. Mas isso no seu curso, hoje eu acredito que seus alunos aí, a maioria na faixa dos 30 anos. Né? Dá uma média. Se eu olhar para o meu público hoje, ele dá uma média de 25 a 34. 34, não é fácil também. Não, claro que não. É uma geração aí... Não vou dizer que é mimimi, mas você vai falar mimimi, que você dá curso para eles, mas não é fácil, né, cara? É assim, eu tava... É muito sensível, né, esse tema, porque teve uma empresa que eu... tem um feedback para te dar, um feedback negativo, tá, não sei das quantas. Eu falei, é um feedback negativo. Dinheiro Preto. Você escutou ele a vida inteira, capital inicial. Qual é o maior sotaque dele? Cara. Eu tinha esse vício de linguagem. E aí eu fiquei, cara. E é muito do paulista também. É nosso, né? Só que quando eu fico cara, eu tô reforçando o masculino. E tá menosprezando o feminino. As diferenças. E aí era um erro que eu tinha de linguagem, um vício, e eu recebi esse feedback. Falei, olha, você tem que corrigir, porque nós trabalhamos diversidade, nós trabalhamos empoderamento feminino, nós temos programas aqui que desenvolvem outros tipos de liderança e você precisa acertar a sua linguagem. Naquele momento, eu falei, primeiro veio a reação, né? Eu falei, caraca, que bobeira, né? Que frescura. Mimimi. Aí o que eu fiz? Eu fui ler, fui estudar e fui conversar com outras pessoas de outros gêneros. E aí eu vi que as pessoas sofriam e falavam, cara, é frescura no meu modelo de mundo que nunca passei por nada. Sim. Agora, no outro modelo de mundo, caramba, você passou por tudo isso, foi aí que eu tive que fazer a virada de chave. É a atualização. Então não é só geração, o mundo mudou. E o que é mimimi pra mim, pode não ser pra você. Eu passei por uma que foi assim, ó. A gata tava aqui agora, Kiara. Você sempre gostou de bicho, sempre gostou de gata. E aí aconteceu assim, ó. Fala aí pra mim, a Kiara morreu, por isso que eu não fiz o programa ontem. Vamos supor. Vai, fala aí. Pô, a Kiara morreu, cara. Porra, Márcio, mas quem morreu foi o gato, não foi você. Eu escutei isso numa empresa. Cara, isso deu assédio moral. Lá atrás,
da nossa época, não dava nada. Não, você não jogou no Rio? Ficava assim, jogou no Rio? É quase assim, você não enterrou o bicho. Hoje, as pessoas conseguiram ter essa voz e um pet é como um filho para alguém. Para mim aqui, pelo amor. Olha o estrago que deu o negócio lá do cachorro que morreu no voo. Para a companhia, imagem, ação, numa companhia que já está com problemas financeiros. Só que se aquele líder que fez aquilo na minha frente, ele falou, você acha que eu peguei muito pesado? Eu falei, cara, você pegou pesado. Você deu um tiro na cabeça. Essa pedra fundou aqui. Porque você errou. E por que isso é importante, tá? Se para a pessoa é importante o gato, cara, valoriza o gato dela. Para outra é importante ter 2, 3 filhos. Para outra é importante ter um filho. Para outra é importante não ter filhos. Você sabe que a gente vai fazer um programa, exatamente isso que você está falando. Nós vamos fazer um podcast com um amigo meu que adotou uma criança. Eles não podiam ter filhos e tal. E ele vem para contar, porque não foi fácil adotar. Ele falou, cara, você não tem ideia o que é adotar uma criança. Burocrático, e a gente passa por várias seletivas. E, outra pessoa também queria criança. E aí eu estava com isso aí na cabeça realmente. Falei, cara, eu tenho que saber como eu vou conduzir, porque... Por causa dos pets, porque os pets hoje... Eu tenho um amigo, o Rodolfo, amigo meu do Léo. O cachorrinho, ele estava sempre passando o cachorrinho lá na praça, passava, buzinava. O dia que morreu o cachorro, cara, o olho do cara estava inchado. Cara, eu estou 3 dias sem sair por causa dela. Mas assim, só que nós já absorvemos isso. Falei, puta, Rodolfo, cara, não brinca e tal. Puxa, cara, espero que você melhore. Quer dizer, mas tem gente que realmente... É quase o... Tá bom, vai, já deu, era só um cachorro. Então, e exatamente esse podcast, eu estou estudando como que eu não quero entrar, que essas linhas se acabem batendo. São temas sensíveis. A questão, eu acho que a resposta mais sensata é importante para você? Beleza. Porque senão a gente entra em juízo de valor. No juízo de valor ter caneca é legal. Não, legal seria ter taça. E nenhum dos dois está errado. Eu acho que esse é o maior conflito de todas as gerações hoje, porque a geração mais antiga, que foi educada com manda quem pode, obedece que tem juízo, você não tem tanta voz, tem que lidar com quem tem um repertório absurdo de novos valores, é inconcebível, porque é uma desconstrução, né? Porque nem todo mundo está disposto. Eu comentei com um amigo, falei, vou fazer um podcast legal com o pessoal que adotou uma criança, foi mó complicado e tal, ele vai contar toda a história. Por que ele não adotou um cachorro? E aí você fala, você está louco, você está comparando um cachorro com uma criança? Para ele tá. E não está errado, para ele. Você entendeu que eu falei, putz, eu tenho que... É como... Tem gente que eu faço, às vezes, coach de carreira e, às vezes, os pais vão envelhecendo e eles viram filhos desses executivos. Porque financeiramente ficam dependentes deles, os pais deixam de ser produtivos. Tá? E aí fala, virou um filho meu. E aí eu vou deixar de ter carreira internacional, vou deixar de viajar, vou deixar de... E eles falam, você acha que eu estou errado? Fala, não, se para você está tudo bem, você está certo. Porque está errado, mas, poxa, vai internar seu pai numa casa de repouso, você tem dinheiro, você tem estômago para isso? Pô, não tem. Então, não dá, são temas sensíveis. E cada um, eu procuro também, eu acho que respeitar. Também se ele internar, não sou eu que vou falar. Pois é, e é uma coisa que, olha quantas coisas sensíveis que a gente hoje tem que tomar cuidado, só que quem passa por isso sofreu muito. É como... Eu tenho um padrinho de casamento que ele me chama de neguinho. Ele me chama de neguinho. E ele é um neguinho. E sempre falei, ô neguinho, chega aí. Tem o Pedrão lá, vizinho lá. E a gente tem que tomar cuidado. Porque tem razão? Claro que tem. Tem pessoas que, poxa, é histórico o negócio. Mas é difícil para a gente que cresceu vendo isso e hoje ter a sensibilidade de, às vezes, não entrar nessa seara. E você que está aí, né, nesse mundão aí, né, dando esses cursos aí, como que está assim, essa parte do LGBT? As empresas estão assimilando, estão mudando a perspectiva, a cabeça, né, de receber esse público? É um público que é tão competente, muitas vezes mais competente do que o pseudo não ser. Aliás, tem empresas que têm programas maravilhosos que fazem isso. A iFood mesmo tem uma linha de incentivos não só LGBT, como também aos negros, né? Um programa mulheres em tech, os PCDs.
E por incrível que pareça, tem empresas que levam isso muito a sério e colhem resultado assim na lua. Porque melhora engajamento. Porque a pessoa fala, pensa assim, a pessoa era menosprezada, ela tomava pancada de outros públicos, não julgando quem é o quê. E quando ela entra numa empresa que a acolhe, ela dá a vida por aquilo. É uma forma de engajamento. Eu acho que políticas governamentais deviam ser mais brandas para esse público, né? O Pedro você sabe que o Pedrinho está trabalhando com acolhimento, né? Trabalha na parte social aí da prefeitura. E engraçado que abriu a visão dele. Total. Ele ama isso aí. Ele ama e ele estava falando, pô, pai, uma pessoa, uma pessoa assim e tal, e coitada, está todo mundo ajudando, mas ela não consegue emprego, ela não consegue ser respeitada mesmo, né? Porque então, não adianta só ajudar você, do acolhimento, eu acho que tem que, cara, essa pessoa tem que se inserir no mercado. Existe o lado dela, que tem que fazer a parte dela, ter um plano, se capacitar, e existem as empresas que fazem isso. Tem empresas que têm programas sérios, muito sérios, como o iFood, por exemplo, tem, e tem empresas que falam que tem. É como, eu tenho que empregar alguém em PCD para enquadrar na legislação. Aí põe porque tem que pôr. E tem empresas que fazem isso também com LGBT. Exatamente igual, para não ter problema. Não faz porque quer e acredita que possa ajudar, faz para evitar problema. Mas eu falo assim, mais de uma forma do governo preparar eles antes para entrar na empresa. Né? Mas assim, se no próprio governo tem isso, se quem está acima tem esse problema, fala que não tem. Por exemplo, hoje lá no México é um país predominantemente mais machista. Sim, lá ainda está um pouco, na minha visão, está um pouco ainda atrás daqui do Brasil. O Brasil já abriu muito mais a cabeça para trabalhar a diversidade, com programas muito sérios, em coisas que deram certo. Agora, se quem está acima não vê isso, quem está abaixo, o cachorro espelho do dono. Então, são temas bem sensíveis. São temas sensíveis mesmo. É que assim, igual você acabou de falar, pô, cara, olha a quantidade que tem que se inserir no mercado de trabalho, né? Porque parece que o Brasil está batendo aí recordes aí de carteira assinada e tal. Não quero entrar na parte política, mas assim, parece que está indo bem. Mas tem muita gente que você tem que... Tem, mas tem também o lado de pessoas que às vezes não assumem o protagonismo. E não estou defendendo o governo A, o governo B, mas tem pessoas que não assumem o protagonismo e querem viver do sistema. Então, tem uma parte que você tem que fazer o seu lado. E ficar independente. Por exemplo, pega um negócio lá que está acontecendo no Sul. As doações privadas foram maiores que dos órgãos governamentais. E às vezes não é porque, sei lá, é fácil falar, pô, o governo não quer. Mas é tão burocrático o sistema, os três poderes, que para que ele se organize para poder fazer alguma coisa efetiva... Quem é o privado já fez. Não, até porque você... eu penso assim, tudo que a gente conversou aqui, a gente foi na linha do planejamento. Não adianta eu pegar você quer quanto? 2 bilhões, que é o que ele quer lá, 1,5 milhão. Cara, mas não é assim, cara. Eu acho assim, peraí. A água nem baixou, nós já estamos brigando. A água não baixou ainda. E aí descobre-se que há 3 anos não investe nada no controle de enchente. Quem estava fiscalizando esses 3 anos que não foi investido? Então, a catástrofe acontece agora, mas é fruto de algo ali atrás. Caê, o papo tá super legal, cara. Você tá gostando? Opa, tamo aí. Desculpa alguma coisa aí. Você pede desculpa meus convidados, você falou alguma porcaria aí. Cara, vamos pra parte... O que mais te deixa feliz? Vamos pra parte agora. Boa. O que mais te deixa feliz aí? Olha, a parte que me deixa feliz... Tá vivo aí, Léo? Vê o Léo... Será que ele tava dormindo? Eu não sei, viu, cara? Mas você viu que você perguntou de felicidade, quem não é feliz se coça, né? O Léo é feliz, tem a esposa maravilhosa, tá com... Ele tem o senhor aí. É assim, ó, o que me deixa feliz, né? Quando eu bato... eu fiz algumas revisões na vida. Fui fazendo revisões. E uma coisa que mais me fez fazer revisões foi vulnerabilidade. Foi momentos que eu quebrei a cara. Que forçou a parar. É importante que vitória mascara, tá, Má? Você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, você se sente arrogante, se sente bom, tal, tudo dá certo, o que você faz é o melhor do mundo. Mas essa mudança de cultura, de país, ir para o México,
foi sensacional na minha vida. Mesmo. Principalmente de aprendizado. Tem sido muito legal. O que me deixa feliz, as meninas estarem bem. E eu deixei de evitar o risco e busco o que eu quero. Então eu quero deixar um exemplo para elas que o pai vai buscar o que acredita e pagou os preços para isso. O que me deixa feliz. Dinheiro te deixa feliz? Claro que deixa. Dinheiro é um atalho para muita coisa. Claro. Se você não tiver dinheiro, você não compra um bom microfone, você não compra, sei lá. Você não compra o que vai aqui dentro da caneca. Né? Viajar me deixa feliz, estudar me deixa feliz mesmo. Fazer isso que a gente está fazendo aqui, está na frente da câmera. Nossa, eu vou por horas. Eu acho que de certa forma mata uma vontade reprimida de trabalhar na televisão. Mas seu hobby é a câmera ou... Eu vivo uma vida muito louca, porque eu acordo às 6 da manhã do México, que é às 9 daqui, faço o horário daqui primeiro. Então das 9 às 3 da tarde. Quando das 3 da tarde lá, que é às 6 daqui, é a hora que eu saio, vou correr no parque, eu pego patinete elétrico, é a hora que eu vou fazer minhas loucuras, é a hora que eu jogo meu videogame, é a hora que eu leio, é a hora que eu vou fazer as minhas coisas, sabe? Então, eu tô conseguindo conciliar e ter é aquela coisa, eu faço o que eu quero e tenho resultado. Eu falo em treinamento que eu amo o que eu faço e ganho por isso, né? Faço o que eu amo e amo o que eu faço. Mas para chegar nisso não foi fácil. Muitas noites chorando. Então você diz hoje que você está na melhor fase da sua vida. Eu acho que eu estou entrei numa fase de aprendizado pré a melhor fase da minha vida. Então, é como o primeiro lançamento não é o melhor lançamento, né? Então, eu acho que eu estou nisso. Por quê? Eu fiz muitas mudanças agora que eu entrei nos 40, né? Eu fiz 42 agora, né? Eu faço 43 esse ano. Mas nessa década, vamos colocar dessa forma, eu acho que é a década de consolidação. Então, por isso que eu falei que eu não cheguei ainda melhor. Não significa que eu não tenho felicidade no que eu tenho, muito pelo contrário. Agora, eu vou melhorar ainda mais. Só que eu sei que eu vou pagar alguns preços de ler mais, de estudar mais, de modelar mais, de voltar para a sala de aula e ver quem é melhor que eu, como é que está fazendo, modelos de negócio, estudar. Hoje, a gente não estuda só uma coisa, você estuda tráfego, você estuda YouTube, Instagram, você estuda os conceitos que eu dou em sala, quem está falando, quem não está falando, temas sensíveis, você fala tudo. Cara, legal. Eu curto. E não sei se você vai lembrar, qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Na sua vida, você fala, puta, melhor? Caraca. É difícil porque você é um cara que conversa com muita gente com muito mentor, né, cara? Mas você sabe que acho que foi um desses conselhos mesmo que eu tive, que era de... Na época da crescimento eu tomei muita porrada, né? Teve muito feedback. Lá o feedback é na hora. Na hora. E a porrada é porque assim, doía, né? Eu ouvia a verdade dói. E eu lembro de alguns que eu recebi mais ou menos iguais, tanto do Arthur quanto do PA, que era assim, ó. Se eu ficava vendo muito o Arthur dar treinamento, como eu estava na fase de aprendizado, eu virava um Arthurzinho dando treinamento. Se eu via o PA, era o PAzinho. E eles sempre bateram. Seja você. Todas as circunstâncias de sua vida, seja você. E aquilo eu achava que era para a sala de aula. E eu demorei para fazer aquela virada para trazer aquilo para minha vida. Que eu tinha que ser eu na minha vida. E eu comecei a fazer coisas para agradar outras pessoas e não para ser quem eu queria ser. E isso demorou para virar a chave. Enquanto eu não virei a chave, eu sofri muito com isso. Então, acho que foi o melhor conselho que eu tive. Esse conselho você replica ou você tem para outras pessoas um outro conselho? Não, eu replico porque se você deixar de ser você, você vai ser uma agenda oculta de alguém. Você perde a essência. Você pode melhorar a capacidade de um monte de coisa, mas a essência você não pode perder. Mas é igual o que a gente falou anteriormente, né? Você fala muito de plano, você fazer o plano. Eu até falei para você, quem não tem um plano vai trabalhar para quem tem. É isso aí. E outra pergunta, cara, agora aqui é só para o pessoal. Vai lá. Uma celebridade que você fala, pô, queria ser amigo desse cara. Você sabe que já me falaram que até o Sylvester Stallone. Eu falei, pô, Sylvester Stallone. Eu imaginei tanta gente, o Barack Obama, o cara falou, cara, eu queria ser amigo do Sylvester Stallone. Tem uma história assim. O cara contou toda a história aqui do... E você, cara? Assim, você queria ser amigo. Eu falei, pô, esse cara... Eu queria
eu fui conhecer agora no México. Tá. Para aprender espanhol, para potencializar meu espanhol, comecei a assistir o Shark Tank espanhol. Tá, o Shark Tank espanhol. Não sei nem quem E é aí o... tem os empresários lá sim, mexicanos sim, e tal. O programa eu sei, mas E não eu conheço tô, ninguém de lá. eu tô apaixonado pelo Arthur Elias Ayub, que ele é o maior negociador da América Latina e considerado um dos melhores negociadores do mundo. Caraca, velho. Que é um cara que é diretor de várias unidades de televisão, empresário, mentor, e é um cara que veio de baixo. Então ele trabalhava com venda de roupa de tecido lá na nossa época lá, e fez uma virada. E é um vendedor nato, um negociador nato, e ele é um inversionista, né? Então ele escuta os caras apresentar as balelas lá, que nem tudo dá para investir. E ele tem uma linha de coerência muito forte, que ele nutre a família, que ele nutre que você pode ser quem você quiser ser, que não tem essa... eu não nasci pronto, não vou ter sucesso. Ele acredita que todo mundo pode ter sucesso desde que queira, só que alguns vão pagar um preço maior. Então, nesse momento, eu queria ser amigo dele. Esse é um cara que, assim, pô, você queria conhecer o Arthur Elias aí? Claro, sensacional. Esse cara é um cara que tá numa outra estratosfera, mas é um cara que eu queria trocar. Pô, show, cara. Você me dá o nome dele aí, eu vou escrever, eu vou seguir o cara aí, pô. Caí, eu acho que a gente tá chegando no final. E, cara, só tem que agradecer. Imagina. Eu acho que a gente tem que fazer mais um. Vamos fazer mais um. Mais Tem um. muita coisa. Muita coisa. Você contou aí toda a experiência. Lá do México, Cidade México. Direto da Cidade México. E, cara, a gente tá chegando no final, cara. Que honra trazer você, né? Porque, gente, eu vou falar a verdade pra você. O Caí é meu primo, tá? Ele é meu primo mesmo, né? E eu tenho histórias com eles aí. Praticamente há muito tempo atrás, eu queria ser o pai do Caí. Na verdade, era essa. Mas você foi. Porque a minha primeira... Vai pôr a musiquinha agora, o Geraldo Luiz, né? A primeira viagem de avião foi com você. Foi numas férias em Vitória, em que você me adotava e você vinha de Vitória, você vinha de carro, que nem um maluco, num golzinho sem som. E eu esperava você chegar, porque você... Eu queria ensinar ele a jogar bola. Eu esperava você voltar do trabalho para jogar todos os dias. Então você me levou para jogar bola, você... Primeira viagem de avião foi com você. E a gente dá a volta na vida, viaja, mas acho que um dos meus arrependimentos foi de nunca ter parado para te agradecer e falar o quanto sou grato e quanto eu te amo por isso. Não, isso não. Não precisa. Estamos chegando no final. Caí, suas ponderações finais aí pro teu público, pro pessoal do Mel. Cara, antes disso, Michele, um beijo pra você, um grande beijo. Vamos lá. Eu acho que foi muito legal estar aqui, de se conectar. E acho que vale sempre fazer esse exercício de você voltar à sua origem, das pessoas que você ama. A gente falava muito sobre família nesse final de semana, que a gente tá acabando. A gente foi educado numa época que a Veiarada fazia festa de 80 anos, que as irmãs da avó faziam, e hoje nenhuma delas está mais, né? E nós somos a próxima geração a chegar nisso. Eu ia fazer uma pergunta para você, que eu falo assim, né? Inspiração, né? Tenho certeza que você ia falar avó. Avó, claro. Que é a nossa, né? A avó, Hoje o Pedro guarda aí. Eu guardo Você guarda o gravador dela, tá ali. Tá aí, o Pedro põe no carro o crucifixozinho dela, né? Então eu falei, não vou perguntar porque a gente vai chorar. Vai porque a gente lembra das noivas indo escolher música lá na nossa casa. Ela era empreendedora já. Ela tomava conta do... Aquela agenda tinha 5 mil casamentos, cara. Imagina uma pessoa... assim, e ela tinha uma... Ela tinha... você quer com trompete, você quer com guitarra, você quer... Ela organizava... Ela tinha uma gestão de projeto. E a avó cantava em 5, 7 casamentos. Né? Saía de um, era 3 seguidas, ela ia para Suzano. Eu não sei como... Mas esse eu acho que é um dos maiores aprendizados dela. Ela sempre... Ela sofreu, comeu pão, diabo amassou, para chegar onde ela chegou. E depois de um tempo, ela nunca deixou de buscar o que ela queria. Ela foi feliz. Às vezes as pessoas, né,
conta a história dos avós, né? Eu vou falar pra vocês. Eu não tinha avó normal. A casa da avó só tinha partitura jogada pro chão, fita cassete pra tudo quanto é lugar. Sapatos e vestidos. Sapato, vestido e peruca. E peruca. E a animadona, dormia com a toquinha, todo dia de meia. E nada parava, né? Foi minha madrinha de formatura. Nossa, ela foi minha também, né? Por isso. Mas foi influência tua, porque ela foi minha madrinha na 8ª, no 3º e na faculdade. Depois ela cantou no meu casamento, cantou no Cantou no meu. primeiro cantor. O que ela fez, o que ela queria, né? Hoje a gente... Por isso que eu falo, né? São raízes, né, cara? A gente tem que valorizar. A gente fala com as pessoas, gente, valoriza o pai, valoriza a mãe, os avós. Mas é o contexto, né? Quem assiste esse podcast, às vezes vai olhar e falar assim, puxa, vamos falar de liderança, vamos falar de PNL, mas quando fala de vida, às vezes, principalmente quando a gente chora e traz coisas que realmente são importantes pra gente, e não é só vitória, a gente contei de derrota também. Existe um estudo que fala que a vulnerabilidade, ou seja, os perrengues, ele une mais do que vitória. E as pessoas se identificam e falam, cara, talvez eu não estou dando o valor que eu deveria à minha avó. Sim. Por exemplo, a Michelle, ela liga todo dia pra avó dela, cara. Todo dia pra avó dela em Ribeirão Preto. Liga lá do México pra Ribeirão. Nós viemos ao Brasil, fomos lá, pegamos o carro, 3 horas até chegar lá, tá. É que hoje, cara, tem que valorizar. A vida está corrida, mas eu acho que a gente tem que ter esse tempo, né? Eu fico preocupado. Hoje trouxe a mãe para morar do lado. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? Assim, de poder. Eu vou ver se está dormindo, vou ver se acordou, vou ver se tomou café. Virou filha? Vira filha. Então eu acho assim que. E a gente vê tantas pessoas que não querem nem saber. É difícil, mas é uma escolha que... E aí é meu modelo de mundo. A conta vai chegar. Porque não adianta depois ir lá no caixão e falar, deveria estar, nossa, era tão importante. Cara, não fez, você escolheu, ué. É pagar um preço. Beleza, Léo? Gente, eu vou fazer uns agradecimentos. Primeiramente, meu amigo Léo, que topou essa loucura comigo aqui. Né? Um abraço para o Abel, que foi o que veio a semana passada, fazer um rock para nós. E é isso aí, galera. A gente vai terminar esse Café com o Chefão, com muita emoção no final. Assistam. É quase o De Volta para Minha Terra, né?